Do Senhor Jesus para todos os irmãos. Hoje eu vou ler aqui em Mateus 22, que fala assim a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. A parábola das bodas. Então Jesus, tomando a palavra, tornou a falar-lhe em parábolas, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho e enviou seus servos a chamar os convidados para as bodas. Estes não quiseram ouvir. Depois enviou outros servos, dizendo: Dizei aos convidados: Eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois e cevados já mortos, e tudo já pronto. Vinde às bodas. Porém, eles, não fazendo caso, foram um para o seu campo, outro para o seu tráfico. E outros, apoderando-se dos servos, ultrajaram e mataram. E o rei, tendo notícia disto, encolerou-se e, enviando os seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Então diz aos servos: as bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. Ide, pois, à saída dos caminhos e convidai para as bodas a todos os que encontrardes. E os servos, saindo pelo caminho, ajuntaram todos quanto encontraram, tanto maus como os bons. E a festa nupcial foi cheia de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com vestido nupcial. E disse-lhe: Amigo, como entraste aqui, não tendo vestido nupcial? E ele emudeceu e disse então o rei aos servos: Amarrai-os de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dente, porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Aqui nessa passagem ela está falando sobre quando Jesus, falando ali para os seus discípulos, ele fez uma parábola, uma comparação, né, do reino de Deus como um rei, né, que tinha o seu filho e convidou a muitos para ir para o seu casamento, para a sua festa, mas muitos o rejeitaram, muitos não quiseram saber, né? Então veja que quando Jesus dando esse ensino àqueles discípulos, para que todos eles, todos que fossem os convidados, e ele também estava se referindo aqui aos líderes religiosos, porque naquela época os líderes religiosos, eles faziam as vontades dele, mas ele não fazia a vontade de Deus, né? Eles eram por conta deles mesmos, eles estavam fazendo o que eles achavam que era certo. Então todas aquelas pessoas que faziam a vontade de Deus, que estavam ali para fazer a vontade de Deus, eles mandavam matar todas aquelas pessoas que acreditavam em Deus. Então Jesus, ele estando ainda no templo, conversando ali, ele tomou, né, a palavra e começou a explicar. E falou por parábola para todos os seus discípulos, falando que o reino dos céus é semelhante, né, a uma festa de casamento. Uma festa de casamento que ele convida a todos a participar dessa festa de casamento. Ele convida a toda a nação a participar dessa festa de casamento. Por que ele convida? Porque Jesus, ele está voltando e ele deseja salvar a todos, né? A todos. Veja que nessa época, que quando Jesus ele estava ali,
ele estava aqui no mundo, né? Ele estava ensinando a muitos, mas muitos não quiseram ouvir a palavra do Senhor Jesus Cristo. E quando Deus enviou os seus profetas e os outros líderes religiosos poderosos, ele mandava matar os seus discípulos. E muitos discípulos foram mortos. Mas aí Deus enviou outros discípulos, né? Que agora nós estamos nesse tempo e que nós estamos para anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. Estamos para anunciar, porque quando Jesus ele estava aqui na terra, que quando ele foi, que ele falou para os discípulos, que disse bem assim, olhe, eu estou indo para o Pai, mas eu virei buscar a todos nós, né? Então ele falou que o quê? Que ide por todo mundo e pregai o Evangelho, né? O Evangelho da salvação, que ele quer que todos nós, que nós, agora eu sei um pouco, porque antes eu não sabia, mas agora graças a Deus que Deus abriu os meus olhos, e eu também estou passando o que Deus me ensinou para todos vocês também, vim ver que só Jesus ele pode nos salvar, que só Jesus ele é a nossa salvação. Então ele disse, ide por todo mundo e pregai o meu evangelho, né? Para que todos estejam sabendo, porque o evangelho de Jesus Cristo, porque Jesus ele virá voltar. Então naquele grande dia que quando haverá aquela festa, porque vai ter uma festa no grande dia quando Jesus vier buscar o seu povo, né? E não vai ser de qualquer jeito. Veja que quando ele convidou todo aquele povo, todos estavam ali na festa. Então, quando ele se apresentou para receber os seus convidados, quando ele se apresentou ali, ele viu que tinha alguém que não estava preparado com as vestes nupcial. Porque naquela época, veja que todo o casamento, quando eles ordenam que tem que ter uma veste preparada, uma veste limpa, uma veste nova para ir para o casamento. Mas aquele homem ele não estava preparado. Então, quando o rei, o nosso Pai, o Deus Todo-Poderoso, ele saiu para atender as pessoas quando ele enviar o seu Filho Jesus para nos salvar, para levar para o céu, quando ele se apresentar diante de cada um de nós. Então, quando ele chamar o nosso nome, quando ele receber a cada um de nós, ele vai ver qual de nós vai ficar com ele e qual vai ser separado. Né? Porque cada um, segundo as suas obras, Deus vai dar a recompensa. Porque Deus, ele sabe do que nós estamos fazendo, ele sabe de todas as coisas. Então aquele rapaz, ele quis ser mais, né? Então ele estava com suas próprias vestes. Ele estava com suas próprias vestes. Então Jesus falou o que para ele? Por que você não está preparado? Por que você não está com as vestes nupcial, igual a todos que estão aqui? Então ele não se preparou. Ele estava com as vestes dele. Então ele não quis acreditar em Deus. Ele pensou que ele mesmo poderia ser salvo. E não é assim, né? Então Jesus fez o que? Ordenou os seus anjos que pegassem aquele homem dali e levassem ele e lançassem para fora. Lançassem e jogassem ele lá naquele fogo. Então Deus tirou ele dali da presença, né? Porque aqui quando fala no finalzinho, fala que todos são convidados, né? Aí fala que muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Verdadeiramente, porque Deus ele conhece o nosso coração. E Jesus ele está voltando e ele deseja te salvar. Né? Que Deus abençoe a vocês, que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça e que Deus venha ter de misericórdia dessa nação, que todas essas pessoas venham ver o que Deus tem feito nas vidas, porque Deus ele vem abençoando, Deus ele vem guardando, né? Deus é o nosso protetor, Deus ele é o nosso salvador. Que assim fique com Deus, que Deus te abençoe. Amém.